Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês, né, na nossa live sobre ampliação de imóveis, tá? É uma dúvida que muita gente tem, como é que funcionam os processos para se tratar de ampliação. E a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje vai ser o nosso tema é esse. E vamos esperar a galera entrar. Boa noite para vocês. Boa noite, Ednei. Bom dia, gente entrando. Manda boa noite aí. Se a imagem estiver boa, dá um joinha. Se o áudio estiver bom, dá um joinha. Engenheiro Quadros. Não, pera. Engenheiro Quadros Oficial, boa noite. Tudo bem? E a gente vai começar essa live. Boa noite, Rodrigo. Tudo ok. A Carla falou que tá tudo ok. Então, gente, ó, vou até falar pra vocês aqui que agora também eu tô transmitindo, tá, as nossas lives pelo YouTube. Então, quem quiser ter acesso também, às vezes por lá fica melhor, a imagem fica melhor, né? A qualidade da imagem fica melhor. E aí vocês vão poder acessar lá também. Eu vou deixar as lives lá durante uns dias, mais do que aqui, né? Porque aqui a gente deixa pouco tempo. E aí, quem quiser acessar, fica disponível lá, certo? Então tá tudo ok, né? Imagem ok, áudio ok. Oi, Ednei. Oi, Alisson. Oi, Gabriel. Então a gente vai começar nossa live sobre ampliação de imóveis. Ampliação de imóveis, né, gente? Basicamente, né, uma reforma, né? Só que eu vou explicar para vocês as diferenças que tem entre reformas e ampliação. Nininho de São Domingos do Sergipe, tudo bem? Oi, Vitor Paulo, tudo bem? Boa noite, Marcelo Marques. Oi, Rebeca, tudo bem com você? Então, gente, vai mandando boa noite aí mesmo, que eu gosto que vocês interagem. Eu não gosto de ficar conversando sozinha, não, conversando só com o celular aqui. Pode mandar mesmo. Então, assim, ó, pra quem é novo aqui, provavelmente sempre tem gente nova aqui. A nossa metodologia é que eu pego um tempinho para explicar para vocês sobre o assunto e depois eu abro para dúvidas. Então, vocês podem tirar as dúvidas comigo. E eu gosto que vocês interajam, tá? Pode mandar pergunta aí. Então, eu vou começar a explicar um pouco para vocês e fica aberto para poder mandar as perguntas. Boa noite, Daniele, Rocha Engenharia, tudo bem com vocês? Então, bora lá. Agora, se tratando, né, de ampliação de imóveis. Muita gente pensa que uma reforma é uma ampliação, ou que uma ampliação é uma reforma, ou vice-versa, qualquer coisa parecida. O que acontece? Quando a gente trata de reformas é aquilo que você não altera a metragem quadrada da edificação. Por exemplo, tem uma casa de 200 metros quadrados. Uns exemplos que eu dou, né? Sempre 200 metros quadrados. Aí essa casa com 200 metros quadrados, você vai fazer a reforma, por exemplo, da garagem. Vai ter uma reforminha da garagem, a gente vai trocar todo o piso da garagem, a gente vai pintar aquela garagem ou o quarto. Então, isso se tratando de reformas, não altera, tá, a metragem quadrada. Reforma não altera a metragem quadrada. E quando a gente trata de ampliação, aí sim trata de aumentar a área quadrada ou diminuir, qualquer coisa relacionada à metragem deve ser notificada na prefeitura. Então muita gente tem dúvida em relação a isso. Bruna, uma reforma deve aprovar na prefeitura? É perigoso eu estar fazendo uma reforma e levar a multa por não ter feito conforme a norma ou não ter tirado um RT? Tem algum problema relacionado a isso? Então, como é a dúvida que muita gente tem, eu decidi falar isso aqui para vocês. Então, reforma é aquilo que não altera a metragem quadrada. Anota isso. A reforma não altera a metragem quadrada. Agora, quando se trata de ampliação, está envolvendo mexer com a metragem quadrada. Então, quando realmente mexe com a metragem quadrada, você precisa autorizar na prefeitura. Então, qualquer coisa que muda a área precisa ser autorizada. Então,
É a mesma coisa, funciona, o processo é como se fosse uma construção nova. Ah, Bruno, mas é só uma ampliaçãozinha, é só um quartinho que a gente está aumentando lá, eu acho que não tem necessidade. As multas são as mesmas, tá? As multas vão ser as mesmas. Para uma edificação grande, para uma edificação pequena, você começando a obra, você ampliando, tudo gera multa. Tanto multas com o CREA, quanto multas com a prefeitura, tá? Então, muita gente não sabe disso, e às vezes até trabalha com reformas, tem gente que trabalha com reformas, com projetos de reformas e às vezes não tira o RT, não aprova nada e entrega um projeto para o cliente. O que acontece? Quando você faz uma ampliação, entrega um projeto para o cliente dessa ampliação e você não assina e não tira um RT, lá tem o seu número do CREA. Então acaba que você é responsável por ali, sabe por quê? Porque se passar por ali um fiscal do CREA, ele vai pedir os projetos. E é óbvio que o dono do imóvel, para evitar multas, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o projeto. E quando ele mostrar o projeto, ele vai tentar encontrar esse RT no sistema. Ele vai tentar encontrar algum RT daquela residência. E não tem, porque não foi tirado um RT. E aí gera multa. E aí o problema maior não vai nem tanto para o cliente, o problema vai para você que não tirou o RT. Então, até para reforma, para uma ampliação, você precisa tirar a ART, tá? Você precisa realmente lançar essa ART junto ao CREA, porque você é responsável por aquilo ali. Ah, Bruno, mas é só o projeto, ele não quer pagar pela RT, não dá para eu cobrar tanto, então você não coloca nem carimbo, não coloca número, não coloca seu nome, não coloca nada. Porque isso não é certo de fazer. Então, para evitar esses problemas futuros, o que vocês fazem? Tem que lançar a RT em todo tipo de projeto. Ah, mas é só um quartinho? Lança RT. Senão vai gerar dor de cabeça para você, tá? Então, todos os processos com RT. E depois eu vou ler as perguntas, tá? Podem mandar. Então, vocês já entenderam. Reformas é aquilo que não altera a metragem quadrada da residência, a metragem quadrada do imóvel. E é o que a gente vê quase que todos os dias. A reforma não altera nessa metragem. Agora, quando se trata de ampliação, altera. E o que acontece? Eu vi uma notícia falando que em uma prefeitura, eu acho que foi do ano de 2015 essa notícia, mas falou que na prefeitura tinha apenas 43 projetos aprovados para ampliação. Então, o que acontece? O cliente não sabe que ele precisa de fazer projetos, para ampliação. Ou o cliente não sabe, ou ele negligencia. Então, você imagina só, às vezes uma cidade tão grande ou uma cidade tão pequena, que reformas e ampliação sempre tem, gente. Sempre tem a pessoa que constrói, ela quer fazer uma área gourmet lá atrás, ou ela constrói já pensando na ampliação. Então, sempre tem isso. Aí, a maioria das pessoas fazem de forma irregular. A pessoa não autoriza na prefeitura, não notifica o CREA, porque pensa que é gasto, porque pensa que vai aumentar muito a parte do orçamento dela. E aí é a hora que a gente entra, nós profissionais, nós engenheiros, arquitetos, mestres, pedreiros, para quê? Para a gente mostrar para os clientes a importância deles terem profissionais responsáveis por aquilo ali. Por quê? Evita o quê? Desperdício. Eu só vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa faz, ela quer começar aquela ampliação, aí ela vai, compra várias coisas, sabe? Porque ela não tem noção do tanto que vai gastar, aí já vai em desperdício. Chegar no final sobra um monte de telha, um monte de coisa, e aí já é prejuízo financeiro. Aí você imagina só, prejuízo financeiro nesse começo, pensando só nessa parte de desperdício. Fora que tem várias outras coisas, que pode ser perigoso, tá? Trabalhar de formas que não é aprovado, por exemplo, vai fazer uma ampliação e aí a pessoa quer construir um andar acima, ele tem a casa dele só térreo, aí ele quer fazer, não, eu quero um andar superior, eu acho legal demais, aí ele vai lá e constrói sem olhar a parte da estrutura. Então tem que ter análise estrutural também, tá, gente? Então, aí o que acontece? A maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas não fazem, gente. De verdade, eu tô aqui falando pra vocês porque eu vejo isso, eu realmente vivo isso. E aí, depois, como aqui tá tendo, eu tô vivendo muito isso porque aqui tá tendo anistia para regularização de imóveis, tem muita gente correndo atrás da gente pra quê?
para fazer uma regularização. Por quê? Fez um quarto, ampliou um quarto, mas não notificou na prefeitura. E o que acontece? A escritura dela não está de acordo com o que está lá. E aí ela quer vender, ela quer financiar, e aí? Não tem como, zero chances, e vai ter que fazer a regularização. E aí que vem dor de cabeça. Fora que pode ter multas, pode ter várias outras coisas, né? Então, para evitar tudo isso, é a hora que a gente tem que conscientizar as pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas não contratam profissionais para tomarem conta das obras dela. A maioria das obras brasileiras não tem responsável técnico. E é uma obrigação ter um responsável técnico, tá? É uma obrigação toda obra, toda ampliação ter um responsável técnico. E aí, infelizmente, isso é negligenciado. Por quê? Porque o pessoal só quer economizar? Pode ser também, essa é uma alternativa, essa é uma resposta que eu tenho para isso. Porém, outra resposta que eu tenho é que muitas pessoas não sabem, por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem que precisam ter um profissional acompanhando, tá? E aí, você forma, você tá atuando, mas você não educa as pessoas que estão ao seu redor sobre te contratarem. Não só te contratarem, mas sobre o que é certo, o que é errado, se tratando de construção, tá? Então, eu, particularmente, eu vivo educando as pessoas. Educando sim, ninguém tem o direito de chegar você tá errado, não é isso. É que eu chego nas pessoas, quando eu tenho a oportunidade, eu falo, e quando eu não tenho, eu também falo, porque eu sou inconveniente, tá? Eu chego nos locais, se é família, se é parente, eu falo, ó, o que acontece, gente? Isso aqui, você tá fazendo isso aqui, mas ó, você pode ter multa, tá irregular, se você quiser financiar, é isso. Isso aqui, você tá ampliando isso aqui sem fazer uma análise da estrutura, vai tirar dor de cabeça. Então, eu falo mesmo, eu não importo. O que acontece? As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. A maioria das pessoas não entendem isso, certo? Então, é a hora que a gente entra. O nosso papel não é só chegar e fazer projetos. O nosso papel não é só estar lá acompanhando a obra. O nosso papel é educar as pessoas que não sabem a necessidade de contratar um profissional. Certo? Então esse é o nosso papel. E quando você pensa dessa forma, acaba que você consegue até captar mais clientes. Você tem chance de captar mais clientes. Por quê? Aquela pessoa que nem imaginava que ela precisava de um profissional para acompanhar os projetos dela ou para acompanhar a obra dela, ela não sabia que uma ampliaçãozinha precisava de um projeto. E ela, talvez é sua tia, sua prima, sua amiga, sua vizinha, ela não sabe disso. Você foi lá e falou para ela que precisava. E ela vai te trazer um serviço. Isso acontece todos os dias. Então depende de você até para expandir o seu negócio. Tratando ainda sobre ampliação, eu tô falando aqui para vocês ainda de captar clientes, porque as pessoas não avisam. A gente precisa realmente falar para as pessoas que elas precisam contratar, tá? Tem várias coisas, a gente, no geral, nós todos nós, seres humanos, a gente vive coisas que a gente não sabe. A gente, por exemplo, às vezes você toma um remédio e não sabe que não podia porque gera um problema pior. Então, se a gente não sabe, a gente acaba fazendo as coisas, continua fazendo as coisas erradas. Não dá pra gente adivinhar. Então precisa dessa educação, porque o brasileiro, no sentido geral, ele não entende a importância de ter responsável. É muito comum a gente ver obras sendo feitas de qualquer forma. É muito comum isso, infelizmente é muito comum. Tem a fiscalização, mas ainda assim a gente vê várias obras irregulares, várias obras começando aí de qualquer jeito, sem placa de obra, sem projeto. O cara às vezes só tem um rascunho lá desenhado aquela obra, entendeu? Não se trata, tá, gente? Não se trata de, mas a pessoa não tem dinheiro. Não é isso. A gente tá aqui pra dar segurança pras pessoas. Talvez o que ele tá gastando lá vai dar muito mais dor de cabeça. Ele tá economizando pagar um profissional, tá economizando de pagar um engenheiro, e lá no final, ele vai ter uma dor de cabeça muito maior. Ele vai ter a parte estrutural, tem uma trinca, uma rachadura. Você imagina só. Por isso a gente precisa estar educando as pessoas, certo? Educando as pessoas sobre os serviços que a gente presta, os serviços que a gente presta.
E aí, por isso que eu hoje tô falando para vocês sobre essa parte de ampliação, porque eu acho que é uma das maiores, tá? Das maiores partes que não tem responsável por isso, não tem de verdade. Todo mundo amplia, porque tava lá, tô aqui deitado aqui, eu vi que tá faltando uma área aqui, nossa, tá muito apertado aqui nessa cozinha, vou aumentar. Aí a pessoa vai lá, aumenta e depois um dia ela quer vender aquilo ali, quer financiar, como que ela vai financiar? Como que ela vai financiar se tá irregular? Não tem como, entendeu? E aí, é por isso que eu tô falando da parte de ampliação, porque a maioria tá assim, sem profissionais. Então é um nicho que dá para ser explorado, é um nicho que realmente dá para ser explorado por nós, engenheiros, técnicos, arquitetos, mestres de obras e assim por diante. Todo mundo da construção civil pode explorar essa área, porque as pessoas fazem obras irregulares, principalmente ampliação. O início de obra, às vezes não, porque a pessoa está lá com o lote aberto, ela fica com medo. Não, vai chegar a fiscalização aqui, eu acho meio perigoso. Então, acho que não precisa não. Então, para início, eles sempre contratam. Sempre não, né? Vamos falar que sempre é demais. Mas tem mais chance das pessoas contratarem para início de obra do que para ampliação. A maioria das ampliações são feitas de forma irregular aqui no Brasil, certo? Então, gente, essa parte de ampliação, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o projeto, como consta nos projetos, tá? Quando a gente vai ampliar um imóvel, você precisa fazer um levantamento do local, por quê? Às vezes a pessoa até tem um projeto anterior, até tem um projeto da situação anterior, mas houve alguma alteração. Como a gente sabe que todo mundo gosta de fazer uma mudança nas casas, né? Pode ter tido uma alteração. Aí você vai ter que fazer o quê? Vou ter que fazer um levantamento para ver se realmente aquilo ali tá batendo. Não precisa desenhar. Às vezes você vai lá e confere com o projeto, tá com o projeto na mão, vai tirando as medidas, vai conferindo. Beleza, tá tudo ok? Então eu vou pegar e vou desenhar essa parte que já tá existente. Vou passar de novo pro papel, né? Vou passar de novo pro software. Espero que seja pro Revit, né, gente? Então vai lá, passa pro software, desenha a parte anterior, tá? Você desenha a parte anterior e aí você vai fazer a ampliação. E aí, gente, precisa ter, né, uma identificação para mostrar as partes que estão já construídas anteriormente, tá? As partes que já foram construídas anteriormente e a parte que vai ampliar. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente mostra a parte anteriormente e a parte já construída e a parte que vai construir? Através de achuras. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma foto. Espera aí que eu vou virar aqui do Instagram. Deixa eu virar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês por aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, ó. Só um minuto. Aqui, gente, há algumas formas de vocês colocarem na parte da ampliação. Aí tá aqui, ó. Quando tem as paredes já construídas, você vai colocar um tipo de achura. Olha aqui pra vocês verem. Aí eu coloco essa achura, isso aqui é de acordo com norma, tá, gente? Eu só não sei o número da norma certinho, depois eu passo pra vocês no Stories. Aqui são as paredes a conservar e aqui as paredes a demolir. E normalmente a gente segue essa linha. Uma das alternativas que eu mais uso é essa última aqui, essa terceira convenção aqui de baixo, ó. Que as vermelhas são as paredes a construir, as pretas são as paredes a conservar e amarelas são as paredes a demolir. Essa é a que eu mais uso, tá? Eu, particularmente, uso essa última. Mas vocês podem usar qualquer uma delas, tá? Então, para identificar lá no projeto, você precisa mostrar a parte já construída. Aí você identifica aqui com essa parte, por exemplo, a parte preta aqui. E aí, ela vai continuar, né? E a parte que vai construir, eu vou e coloco vermelha ou coloco alguma achura diferente. Então, precisa ser identificado nos projetos. Tanto para o cliente, quanto também para a prefeitura. Porque quando se trata de ampliação... Deixa eu colocar o celular aqui de volta. Quando se trata de ampliação, gente, precisa ser aprovado na prefeitura da mesma forma. Por isso, uma forma de mostrar qual a parte que já está construída, qual a parte que vai ampliar, porque senão você entrega um projeto lá e tá tudo do mesmo jeito, tá tudo da mesma forma. Então, qual que é a forma que eu tenho de mostrar o que já está construído e o que não está construído? Através de achuras. Então, a gente identifica através de achuras. E essas são algumas convenções. Depois eu vou colocar para vocês também, tá? No Instagram,
para vocês darem uma olhada. Eu uso muito aquela da parte vermelha e amarela nas minhas ampliações para mostrar lá na prefeitura. Ah, mas aí tem que vir colorida. Ah, não gosto de colorida, Bruno, não gosto de plotar projeto colorido. Vou lá e colocar a chura lá, aquelas listradinhas, tá bom? Então tem 3 formas de vocês identificarem essas ampliações. São processos que realmente precisam ser mostrados. São processos que precisam ser mostrados. Às vezes você nunca fez uma ampliação, só trabalhou com edificação nova, e aí você lança toda a arquitetura, chega lá na prefeitura, eles vão voltar o processo e falar assim: o que você está pedindo? Ampliação de quê? Aqui está tudo ampliado que eu não tô entendendo. Então você tem que identificar, tem que ter lá do ladinho também o carimbinho constando, tá? Ah, as paredes vermelhas, tem que estar o desenho dela. Parede a construir, parede amarela, parede a demolir. Então você coloca essas identificações no cantinho, tá? Você tem um espaço lá no projeto para colocar isso, porque senão o processo volta na prefeitura. E se tratando de prefeitura, os processos de prefeitura, quando é para uma ampliação, eles são iguais, tá, a uma edificação nova. Então funciona da mesma forma. Documentações. A única diferença é que se eu vou ampliar e aquela outra parte anterior, a que já tinha construído, já era regularizada, então eu vou precisar mostrar que aquilo ali estava regularizado. Como? Através daquela carta de habites, que a pessoa pega no final, construiu, aí ela vai e pega a sua carta de habites. Então, no final, ela tem realmente esse documento. Quando vai fazer ampliação, ela precisa mostrar aquele documento lá. Se não tiver constando aquilo ali na prefeitura, aí ela vai ter que fazer uma regularização da parte anterior, tá? Então, precisa constar tudo isso no projeto. Porém, os processos são os mesmos. Se trata das mesmas documentações e a única observação é essa daí. Normalmente, eles pedem também o último projeto aprovado, tá? Então, é bem simples, não tem muita dor de cabeça, tá? É um nicho muito bom também de ser explorado. A única coisa que eu peço para vocês terem muito cuidado é quando você for tirar RT, que você lança lá responsabilidade sobre aquilo ali, porque às vezes na parte de ampliação muita gente não cuida da parte da estrutura, não faz análise estrutural. Ah, não, eu acho, essa é uma das frases que eu mais odeio, eu acho. Porque não tem que achar, gente, tem que ter certeza. Na construção civil, como é que você acha que um pilar resiste? Eu acho. Não, eu tenho certeza. Se eu não tiver certeza, aí não tem como eu fazer, não tem como fazer. E essa é a frase que eu escuto muito das pessoas, viu? Eu acho que aquele pilar ali vai resistir. Escuto demais. E às vezes quem fala isso pra você é o proprietário, tá? Normalmente o proprietário fala isso pra você. Eu já tô cansada de escutar. Não, eu acho que não precisa fazer uma fundação não, porque aquilo ali já é suficiente. Então, o que acontece? A gente, como profissionais, quando eu vou assinar um RT, eu me torno responsável técnica. Então, eu tenho muito receio, muito cuidado com tudo que vai ser lançado ali. Tenho total cuidado e receio. Muito respeito pela RT, tá? Tenho muito respeito pela RT. Porque ali, gente, a partir daquele momento que você lança aquela RT ali, você é responsável realmente por tudo aquilo ali. Então, o que é importante? Você ter muito cuidado. Então, não tem um projeto estrutural anterior? Não tem. Não, o cliente falou que não tem um projeto anterior. Tudo bem, então o que a gente vai fazer? Vai fazer uma análise in loco. O que é in loco? A análise in loco, qualquer coisa que se trata de in loco, é quando você vai no local, você vai fazer uma análise ali no local. Ah, Bruna, mas como é que eu vou chegar lá? Tá tudo tampado, como é que eu vou saber onde tem pilar? Então, vai lá com a... picareta. Vai lá dar com a taiadeira, vai lá dar uma batidinha, vai conhecer a estrutura, vai ter que quebrar. Vai ter que quebrar, não tem projeto, dá uma quebradinha para entender. E mesmo assim, tá? E mesmo assim, ainda tem que ter muito receio para a parte de estrutura. Eu não faço esses projetos estruturais, todos os projetos estruturais. Então, Bruna, sozinha, não faço. Por quê? Eu não sou a expert na parte de estruturas. Então, o que acontece? Eu vou lá na obra, eu realmente vou na obra, eu observo, faço fotos, faço tudo e levo também uma pessoa que é top da galáxia, né, na parte de estrutura. Então, tem que fazer isso, tem que fazer um reforço. Ah, bora arrancar a parede? Bora. Então, bora, não tem problema nenhum, mas a gente vai ter que fazer um reforço. Vamos entender o que tem nessa parede. É o quê? É uma parede só de vedação? Então eu preciso entender. Como é que eu vou entender? Ou eu vou na obra e observo isso, ou eu pego um projeto.
E assim funciona. E ainda se tratando de projeto, muda muito, tá, gente? Se tratando de projetos, tem muitas mudanças. Às vezes você tá lá com o projeto elétrico ou projeto hidráulico, sei lá, e vai quebrar a parede, você toca, ou você bate num cano, você quebra um cano e aí gera uma dor de cabeça gigante, e o celular tá balançando aqui, não sei porquê. Parou. Então, aí, o que acontece? Pode mudar, porque na obra, gente, na hora de fazer a obra mesmo, as pessoas mudam as coisas. É normal isso, infelizmente. Então, não dá para confiar 100% no projeto. Não dá, realmente. Então, eu prefiro fazer essa análise na obra. Por mais que tenha um projeto, faça a análise na obra. E esse é um ponto que vocês devem ter muito cuidado. Bruna, tudo bem. A gente já entendeu a importância de fazer essa ampliação, de ter um responsável técnico acompanhando. Entendi tudinho, Bruna. Mas como é que eu vou convencer meu cliente que ele precisa de um responsável técnico? Sabe quando que as pessoas entendem? Sabe qual que é a hora que as pessoas mais entendem que ela precisa de alguma coisa? Quando se trata da parte financeira. Às vezes o cliente nem sabe, não sabe. Por isso que eu falo pra vocês educarem os clientes. Às vezes o cliente não sabe de verdade que ele pode estar levando a multa. Então, o que eu falo? Olha, cliente, o que eu te indico? Eu faço projeto para você, mas sabe o que pode acontecer? Pode ter uma multa para você, porque você está construindo sem ter essa aprovação na prefeitura, sem ter um projeto realmente assinado. Então, eu explico para ela tudinho. Você pode ter uma obra embargada, por quê? Porque você está construindo fora dos padrões. Aí, você tem uma obra irregular, você foi lá e pegou o recuo que era necessário e acabou perdendo a chance, tá? Você foi lá e pegou aquele recuo lá, fez a construção daquele recuo, perdendo a chance de ter uma casa regular. Às vezes até na regularização não dá, porque ela invadiu um espaço que não está de acordo com o Código de Obras. E aí o município não aceita, tá? Então o que acontece? É hora de orientar os clientes. É hora da gente orientar os clientes e falar assim. Além disso, ainda tem a parte, por exemplo, de prejuízo, como eu falei para vocês. Às vezes o cliente começa lá naquela empolgação toda para fazer uma ampliação, compra um monte de material, faz aquele desenho ali à mão, sabe? E às vezes sai tudo diferente, chegar no final ou sobra material ou falta material. Então, se sobrar, ele está tendo um prejuízo. Se faltar, às vezes ele vai comprar um pouco a mais separado e tem mais prejuízo. Então, é hora da gente orientar os clientes. Funciona. A parte de educação dos clientes funciona da mesma forma quando a gente vai construir uma obra nova, mostrar para ele a importância que tem, tudo isso. Você vai ficar com a obra irregular, cliente. Se você ficar com a obra irregular, você vai tentar o financiamento depois e não vai dar. Ou você vai ter que pagar a multa na prefeitura. Então, a gente orienta tudo isso. É a forma que eu trabalho e que eu acho adequada realmente de estar fazendo e falando com os clientes, né? Então, essas são algumas formas que eu falo para vocês de convencerem os clientes. E deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Basicamente é isso. Eu peço para vocês terem muito cuidado com mão de obra, reforma, ampliação. Não vai quebrar só uma parede lá. Então, a parte de reforma você precisa ter muito cuidado, porque pode te gerar dor de cabeça depois, porque às vezes você fecha a mão de obra ali e você não imagina o que tem lá, que pode acontecer lá. E reforma sempre tem uma surpresinha, a gente sempre tem surpresa. Então, se tratando de mão de obra, ou você faz um contrato muito bem pautado, onde o cliente se torna responsável por qualquer probleminha, né, que está diferente do projeto que ele te passou. Então, ou você tem que achar uma solução, tá? Ideal. Deixa eu só coisar aqui. Ou você tem que achar uma solução ideal para os problemas futuros. Você joga a margem de erro, uma porcentagem a mais no valor da mão de obra para evitar um prejuízo, certo? Então, o que eu indico para vocês é terem muito cuidado quando se trata de mão de obra, tá? Muito cuidado mesmo. E agora eu vou responder umas perguntinhas de vocês. Vamos ver aqui, que passou um monte de coisa aqui. Podem mandar as perguntas que eu vou responder vocês. Vamos ver. Engenheira Jéssica, tô amando, Bruna. Que legal, Jéssica. Fico feliz por isso. Alisson falou show. A Carol, por não contratarem um responsável técnico, no final a regularização sai caro. Pois é. Quando ainda tem uma
uma anistia, eles ainda conseguem desenrolar uma parte da multa, mas se você realmente fizer e não tiver uma anistia lá no município, que é um perdão, né, por esse anistia significa perdão pelo que você fez de errado, no caso você fez uma obra errada, aí eles perdoam a multa, tá? Mas aí acaba tendo que pagar aquelas taxas normais. Agora, se não tiver, aí fica muito mais caro, porque ele tem que pagar a multa. Falta de fiscalização das prefeituras. O povo só aprende na hora que tem que mexer no bolso. Isso mesmo, Aline, foi o que eu falei. Quando pesa realmente no bolso que a pessoa entende. E aí, às vezes você pegar um problema para solucionar depois fica muito mais caro, né? Às vezes os erros, para você corrigir erros depois é muito mais caro, né? Então, vamos lá. Emerson, MLS Engenheiro. Sobre a fiscalização da prefeitura, podemos esquecer. É algo defasado. Temos que educar as pessoas. Muito bom, Bruno. Então, a fiscalização, o que acontece? Ainda existe sim, gente. Eu já vi obras serem embargadas aqui por fiscalização. E outra, denúncia. Eu sou o tipo de pessoa que, se depender de mim para denunciar, por mais que eu acho muito errado as pessoas fazerem obras de formas irregulares, eu não tenho coragem de ir e denunciar aquela obra. Não tenho coragem de verdade. Porque eu não sei a situação da pessoa, de verdade. Eu fico muito triste. Eu posso parar e orientar ela, mas eu não tenho coragem de denunciar. E tem gente que faz, tá? Tem muita gente que faz isso, denúncia. Porque a gente pode fazer isso, você pode fazer isso, mostrar que aquela obra está construída irregular. Só que eu não acho tão viável. Aqui na esquina mesmo da minha casa eu vi uma obra ser embargada 3 vezes, tá? Vamos lá. Tem muitas irregularidades em obras, o Sandrinho falou, é verdade. É isso aí. S Construções e Reformas, Amanda, Kleber, Daniele, vamos ver aqui. Se a residência foi reformada sem qualquer projeto, tem como regularizar depois? Quais os procedimentos? Vamos lá, de Santos Pinto. Tem como regularizar sim, tá? Então, vamos falar a pergunta dele de novo, ó. Se ninguém tá vendo aí, vamos lá. Se a residência foi reformada sem qualquer projeto, então não teve nenhum projeto naquela residência, e ela fez uma ampliação, fez uma reforma e não tem projeto, qual que é o procedimento? Fazer todos os projetos. Você vai fazer um levantamento da edificação, fazer todos os projetos, fazer todas as documentações como RT, tirar a certidão de matrícula, tá, no cartório, e fazer o processo normal, um projeto normal, só que para regularização. Aí, quando se trata de regularização, tem as multas. Infelizmente, tem as multas. Só que aí, muitas pessoas fazem, mesmo pagando as multas, por quê? Financiamento, às vezes ela levou até uma multa maior da prefeitura por ter feito isso irregularmente, certo? Então, o processo é normal, tá? Precisa fazer um levantamento, precisa fazer realmente, desenhar a situação atual da edificação, tá? De Santos Bim. E aí, aprovar na prefeitura, como regularização. Notre Engenharia. Show, Bruna. A taiadeira. Vai lá com a taiadeira na obra. Ótima explicação. Obrigada. Explicou muito bem. Obrigada, gente. Se tiver mais alguma pergunta, manda aí. Mas, se tratando de ampliação de imóveis e reformas, é uma área que pode ser muito explorada por todos os profissionais da construção civil, porque são obras que são feitas sem responsáveis técnicos, na maioria dos casos. Por quê? Porque as pessoas não sabem que precisam, tá? O Gabriel Queiroz perguntou: se tiver um serviço de ampliação em uma casa, preciso fazer um estudo do solo e sondagem? Olha só. Essa pergunta aí, inclusive eu já recebi ela várias vezes. Vamos lá, tem uma edificação já pronta, e a pessoa quer fazer uma ampliação. Precisa fazer, né, esse estudo de solo? Precisa entender o solo que está lá, fazer essa sondagem? Bom, vamos pensar, né, que essa obra foi feita regularmente. Então, como o engenheiro que decidiu o tipo de fundação, ele precisou dessa sondagem, provavelmente ele soube calcular aquilo ali. Então, vamos supor que a ampliação está de acordo com aquilo que foi construído. Tem uma casa térreo e ele vai fazer uma ampliação também só de uma parte térreo, então tá tudo bem. Aí, não precisa fazer estudo de solo. Se tiver o laudo lá, você consegue identificar o solo, tá? Mas precisa ter um laudo para você entender. Porque às vezes o cliente fala, não, eu acho que a água aí tá lá nos 10 metros.
Então, o achar é o que gera problema, tá? Então, o que acontece? Se você tiver o laudo, pede para ele o laudo. Tem como o senhor me passar o laudo? Tem como o senhor me passar o projeto para eu identificar tudinho? Aí sim, você pode fazer, né, ciência e estudo solo, porque você já vai estar conhecendo o solo, você já vai ter uma noção de como funciona aquele solo, tá? Mas, se for uma parte, por exemplo, ele tá lá, a casa é térreo e ele quer fazer um sobrado lá no fundo da casa, nessa ampliação. E essa outra parte ele já não tem mais o laudo. Aí ele pode fazer esse estudo solo? Eu não indicaria. Eu acabei de finalizar uma obra onde tinha já uma construção anterior no fundo da casa, tá? Então lá não era regularizar também, eu entrei com um processo de regularização e ampliação e a gente fez na parte da frente da casa um sobrado. Então, nesse sobrado, a gente colocou, teve que fazer o estudo solo, por mais que o espaço do lote não era tão grande, a gente fez realmente o estudo solo para identificar o solo, porque anteriormente não teve. E a gente teve que colocar uma estaca lá de 6 metros. Então, o solo lá era horrível, a casa térreo era cheia de trincas e fissuras, estava toda trincada. Aí imagina você fazer uma ampliação sem fazer esse estudo solo. Então, a gente fez, tá? Boa noite, ó, o engenheiro Murilo Reis, tudo bem? Que legal te ver aqui, Murilo. Engenheira Cristina Soares, boa noite. O Adriano Menezes falou, o cliente reformou a residência, só que quando estava na fase do reboco, a prefeitura embargou e preciso fazer o projeto de reforma ou regularização resolve. E aí, vamos pensar assim, ó, no caso aí foi uma ampliação, né? Então vamos lá, o cliente reformou a residência, só que quando ele estava no reboco, eles podem embargar sim, porque foi feito irregularmente, está no reboco, então já se trata de regularização, tá? Já vai se tratar de regularização de imóveis, porque a obra tá pronta, né? Tá no reboco, tá pronto, tá tudo coberto, tá tudo ok, então aí se trata de regularização, viu, Adriano? Não tem como você fazer mais um projeto de ampliação, porque já está pronta a edificação, né? A gente entra com processos de ampliação quando você realmente ainda vai começar. Então, para você começar a construir uma ampliação, você precisa ter todos os projetos aprovados na prefeitura, assim como você precisa para construir uma edificação nova, certo? Se tiver mais, manda aí, Garela. Dia 7h37. Então, gente, tem muita gente que não tem paciência, né, de esperar ser aprovado, porque demora um pouquinho. Não vou, eu acho que não precisa, não. Olha pra você ver, eu vou contar histórias, eu falo fatos reais aqui pra vocês, né? Eu entrei com um processo para ampliação do imóvel, né? Só que aí o cliente, e foi só projetos, tá? Eu não fui responsável pela obra, então eu tirei RT de projeto para aprovar na prefeitura. E aí, o cliente, ele estava com multa prestes de construir, porque aí o fiscal, ele achou que o fiscal não iria lá, e o fiscal foi. E a obra dele já estava pronta, então eles já notificaram eles já notificaram essa ampliação dele, e aí o nosso processo lá não valeu nada. O nosso processo lá não teve validade nenhuma. Por quê? Porque eu entrei com um processo de ampliação e agora se trata de quê? De um processo de regularização de imóveis. Entendeu? Vamos lá. A Fabiana Braga perguntou: quando o cliente com uma obra já iniciada quer fazer uma regularização e não foi realizado a parte estrutural, como deve fazer? Eu até coloquei esses dias aqui um vídeo falando sobre essa parte de ART. Quando você vai fazer uma regularização de imóveis, você precisa tirar um RT de levantamento. Então, nessa RT de levantamento, você vai colocar que você está fazendo apenas o levantamento. Então, eu tive muita dúvida em relação a isso. E eu tirei essa dúvida, né, com os profissionais do CREA. E ela até me passou um textinho que me orientou, que me ajudou bastante. Como se trata de regularização, aqui, por exemplo, está com anistia. Então, a gente está fazendo muito processo de regularização de imóveis. E aí eu coloco o seguinte: é claro que não faz sentido eu regularizar uma obra que está caindo, né? Nós como profissionais da construção civil, a gente entende uma obra que pode resistir mais muitos anos, né? A gente entende uma obra que está em perigo, a gente entende tudo isso. Então, se for uma obra que está lá caindo nos pedaços, você sabe que aquilo ali é perigoso,
não faça uma aprovação, uma regularização daquilo ali. Não faz sentido, gente. Não faz sentido, de verdade. Então, se a obra tiver ok, se você for lá, a obra tá ok, você não precisa tirar a coisa de projeto de estrutura, RT de projeto, tá? Você tem que colocar na RT que você é responsável pelo levantamento, o levantamento daquela edificação. Você faz o levantamento, tira as medidas, se tratando apenas da parte arquitetônica. Então, você fez um levantamento, não tem como você identificar toda a edificação. Como é que você vai identificar, às vezes, fundação, vai quebrar a casa toda para poder regularizar? Então, aí você entra com o processo para regularização do imóvel, porém, você coloca que você é responsável pelo levantamento. Não tira um RT de projeto de edificação, projeto de estrutura. Se trata de RT, tá? De levantamento. Vamos lá. A Daniela perguntou assim, ó, se a pessoa está com a obra clandestina e é multado e nos procura para fazer o alvará de regularização tudo, a obra é paralisada até a documentação ficar pronta? Sim. Ou você tenta conversar com o pessoal da prefeitura para eles liberarem, tá? Mostra toda a documentação, mostra tudo ok, mas normalmente é só quando libera mesmo, viu? Quando essa obra vai embargada dessa forma. Amanda, você explica muito bem, parabéns. Obrigada, Amanda. Então, gente, se tiver dúvida, manda aí que eu respondo vocês. Deixa eu beber água aqui, eu converso muito e eu fico até sem ar aqui. E aí, outra coisa que vocês podem falar para o cliente, olha só. Uma obra embargada, você vai ter prejuízos financeiros, né? Já começa com prejuízo financeiro. Você vai ter dor de cabeça, que imagina só, que desespero que é ter uma obra embargada. Que desespero que é. Para nós profissionais é horrível pensar. Imagina para uma pessoa que tá ali querendo, fugiu a palavra. Tá querendo realizar o sonho dela, quase não sai. A pessoa tá querendo realizar o sonho dela, então isso gera uma dor de cabeça. Então ali para ela já não é mais um sonho, se torna mais com um pesadelo. Então você fala pro cliente, sua obra pode ser embargada e a dor de cabeça é muito pior, né, gente? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre ampliação. São processos na prefeitura que se tratam da mesma forma de processos para uma construção nova, tá? Tem que ter muito cuidado com processos com obras para ampliação, deve ter responsável técnico. Não façam projetos, nem em hipótese alguma, faça um projeto sem tirar um RT. Porque se você fizer um projeto sem tirar aquela RT, se o fiscal passar na obra e ver que que você fez o projeto, mas você não tirou um RT, isso pode gerar um problemão, tá, gente? Pode gerar um problemão. Muita gente não sabe disso, tá? E é isso, então, gente. Então, foi lindo. Beijos pra vocês. A gente se vê nos stories. Tem o nosso novo quadro EngieHelp, que eu respondo vocês nas perguntinhas. Então, se tiver dúvidas relacionadas a isso, manda lá quando eu abrir a caixa de perguntas. Quinta-feira estou aqui para live de perguntas e respostas e eu separo as melhores perguntas da semana. E também, quem estiver ao vivo, eu respondo ao vivo, tá? E a partir de agora, todas as nossas lives vão ser transmitidas também para o YouTube. Lá no YouTube, por quê? Porque lá tem uma qualidade melhor, porque até por causa da câmera tem a qualidade melhor, fica mais tempo gravado. Então, para você assistir de novo, fica disponível lá no YouTube também, tá? Então, gente, beijos, muito obrigada por estarem aqui e a gente vai se vendo por aqui, tá? Qualquer dúvida, pode mandar nas caixinhas de perguntas. Tá, gente? Boa noite. Beijo.